recebê-los aqui, quero agradecer a presença de todo mundo, o pessoal dos sindicatos aí que entendeu e apoiou essa iniciativa e que vai participar com a gente dessas etapas. É um dia, para nós do escritório, é um dia bastante especial, porque é uma iniciativa que a gente já vem pensando em tomar há pelo menos uns 2 ou 3 anos, fruto da preocupação que a gente tem tido com o nosso próprio trabalho interno, com a necessidade de nos capacitarmos um pouco mais do ponto de vista político, econômico, para entender um pouco melhor essa conjuntura e podermos também, como advogados, atuar de forma mais qualificada, né? Não só a qualificação técnica que a gente obtém nos bancos escolares, mas a qualificação política que a gente só obtém na vida e fazendo cursos dessa natureza. Então, para nós, o primeiro objetivo, o primeiro foco era esse. Quando nós pensamos em realizar um curso dessa natureza voltado, então, para o nosso público interno, logo surgiu uma discussão entre nós no escritório. Bom, mas do que adianta a gente pensar em ter uma capacitação política voltada para o público interno se a gente não colocar o nosso pessoal do escritório junto com o pessoal do meio sindical para também debater as realidades vivenciadas pelo meio sindical, né? De modo que a gente possa debater determinados temas, entender melhor a conjuntura e, sobretudo, entender melhor como o movimento sindical tem enfrentado essa conjuntura, né? Para que a gente, então, possa, como profissionais, ver melhor os melhores caminhos, a melhor forma que nós podemos atuar para ajudar o movimento sindical. Então, daí surgiu a ideia de também a gente envolver o movimento sindical e o movimento social. Nossa ideia inicial era, inclusive, abrir possibilidade de movimentos sociais, de maneira geral, virem para esses debates. Não está descartada ainda para o segundo módulo. Nós vamos fazer um esforço nesse sentido, de trazer alguns movimentos sociais para entender também, conviver um pouco com eles aqui nesse espaço e entender um pouco melhor a realidade deles, né? Porque a ideia era que nós tivéssemos aqui a teoria e, ao mesmo tempo, a prática, né, dessas lutas cotidianas para poder, daí, extrair, vamos dizer assim, a melhoria para todos nós. E essas preocupações que nós tivemos há 2 anos atrás, eu penso que de lá para cá recrudesceu essa necessidade quando a gente começa a olhar para os movimentos de rua e algumas manifestações que a gente vê, seja nas mídias sociais, seja na vida da gente, né, e cada vez mais movimentos de cunho, eu diria que fascistas em alguns casos, né? Não precisamos ir longe, né? Aqui em Florianópolis, aqui na região, há poucos dias atrás foi morto um haitiano, a princípio por crime de ódio, mas que fica claro que tem tudo de xenofobia, né? Além de ser um crime de ódio e de racismo, tem tudo de xenofobia, né? Agora, há poucos dias atrás, a cacique do Morro dos Cavalos sofreu um atentado a tiro, 10 tiros para tentar matar essa mulher que faz movimento pelos índios do Morro dos Cavalos, né? Aqui do lado da gente. Parece que não é com a gente, né? Que alguém tenta assassinar com 10 tiros. Enfim, há poucos dias atrás, a delegação de um dos times de vôlei que jogava em Criciúma, as negras dessa delegação, porque são cubanas, foram agredidas como sendo negras, mas, a meu ver, o problema não era só, se dá para dizer que isso é só, né? Um problema de natureza racista, era também de natureza política, pela origem do país que elas vêm, né? E que está no mote do debate político atual de combater de qualquer forma, qualquer pensamento de esquerda. Então, eu acho que todo esse quadro demonstra a necessidade de todos nós que, de algum modo, atuamos no meio social, a necessidade de nós também nos compromissarmos com debater esses temas e tentar nos capacitar para enfrentá-los da melhor forma possível, né? Então, o objetivo desses eventos que nós vamos fazer, esses 6 módulos, e a ideia é que, se tudo der certo, o escritório continue fazendo isso no ano que vem. A ideia é, a cada semestre, a gente tentar promover cursos dessa natureza. Não substitui de modo algum a formação sindical dos sindicatos, não é esse o nosso objetivo. Nosso escritório não tem jamais a pretensão de querer virar um escritório de formação sindical, seria errado se tentasse fazer isso, né? O que a gente quer é contribuir, né? Na medida do possível, do nosso esforço, contribuir para que todos nós juntos possamos nos aperfeiçoar e enfrentar melhor os problemas que
nós enfrentamos no campo mais jurídico, vocês enfrentam no campo mais político, mas nós não podemos deixar o escritório de enfrentar também no campo político, porque o escritório, o nosso escritório em particular, é marcado por esse viés ou por esse compromisso desde a origem. Então, não quero me alongar mais, vou passar aqui já ao Nildo em seguida, fazer uma pequena apresentação do professor Nildo Ouriques. Ele possui doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, né, professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2010, gozou licença capacitação na divisão de pesquisa do Banco Central da Venezuela. Em 2012, realizou pós-doutoramento na Universidade de Buenos Aires. Ministrou cursos sobre pensamento crítico latino-americano na Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina, na Universidade Bolivariana da Venezuela, na Universidade de Pádua, na Itália, e várias universidades brasileiras. O estudo de economia mais focado do Nildo tem a ver com os temas da dependência e subdesenvolvimento na América Latina, a integração latino-americana e as transformações do capitalismo contemporâneo. Perspectiva por ele adotada é a teoria marxista da dependência, e no momento realiza pesquisa sobre as relações entre o marxismo e o nacionalismo. Dirige a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, publicado pelo IELA e a editora Insular de Florianópolis, pela qual se divulga no Brasil autores clássicos da sociologia, economia política, história e antropologia latino-americana. Então, é a pessoa que vai conosco e é um parceiro que conosco tem discutido a realização desse curso, né, representando o IELA há cerca de um ano, a gente vem conversando sobre isso. Começa com ele, então, e a partir da semana que vem, vamos tendo aí vários professores, todos vinculados ao IELA, que vão ministrar os debates posteriores. Bom, a nossa ideia aqui hoje, já conversamos aqui com o Nildo vai tentar transmitir isso tudo para nós em cerca de 1h30, 1h40, então vai ser meio cansativo, mas é uma pancadona no começo, para depois a gente talvez ir aliviando. Quando ele terminar essa primeira apresentação, a gente faz um pequeno intervalo para lanche, né? Houve uma doação aí do Sindipreves e tal. Os vários sindicatos estão contribuindo, cada um de uma forma, para que a gente possa realizar esse evento, tá? Então vamos fazer uma pausa de uns 10, 15 minutos, em seguida voltamos para vocês, todos nós aí podemos ter oportunidade de debater com o Nildo, colocar alguns pontos de vista, debater com ele os temas da apresentação inicial, tá bem? Então passo para vocês o professor Nildo Ouriques e vou sentar ali na frente para assistir também. Obrigado. Bem, eu queria, obviamente, agradecer ao Luiz Fernando e também ao Guilherme, que trabalha conosco lá em várias questões do IELA. Esse convite, que foi uma conversa, uma iniciativa do Luiz Fernando, e certamente o Guilherme está implicado nisso, e em grande medida, um convite, um voto de confiança numa possibilidade de fazer algo ainda mais ambicioso daqui para frente. A caracterização, se a gente observar o sindicalismo brasileiro, eu quero dizer isso sem nenhum ar professoral, nós tivemos nos últimos anos uma grande regressão intelectual nos sindicatos. E não falo isso desde o ponto de vista da universidade, falo isso porque eu circulo o Brasil falando com sindicatos e sindicalistas, fazendo exposição, participando de eventos, convenções, etc. Na década de 60, 70 e uma parte da década de 80, havia nos sindicatos o que eu quero chamar isso uma grande ambição intelectual, quer dizer, os sindicatos estavam observando e tinham uma certa capacidade de análise, que era, eu quero dizer, considerável. Os sindicatos eram capazes de diagnosticar uma situação, elaborar uma estratégia de ação, atuar em consequência, com vitórias, não só no terreno econômico, mas a percepção política dos fenômenos. Foi isso, precisamente, que a gente perdeu nos últimos 20 anos, a meu juízo. Daí que cursos dessa natureza, iniciativas dessa natureza, podem representar uma retomada da iniciativa teórica nos sindicatos e da valorização da teoria e da política nos sindicatos.
E quero colocar aqui uma premissa. Os sindicatos têm que dispensar o chamado intelectual, e menos ainda, e mais ainda o acadêmico. Esse é um miserável. Aquele que está na universidade, o acadêmico. Mas os sindicatos têm que ter os seus próprios intelectuais. Não podem contar com os chamados intelectuais universitários, etc., porque não são confiáveis. É por essa razão elementar, não são confiáveis. Então, os sindicatos têm que assumir para si essa tarefa, que é a tarefa intelectual, defende suas vidas, defende a vida de milhares e milhões de trabalhadores. Então, portanto, essa iniciativa aqui é uma iniciativa uma experiência importante para vocês, para o escritório, para os sindicatos que estão apoiando, e muito importante para nós também no IELA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, porque é uma espécie de extensão numa atividade mais vinculada com aquilo que tem de muito importante na vida brasileira, que são os sindicatos. E que os sindicatos têm que retomar um protagonismo político que tiveram no passado e que perderam nos últimos 15, nos últimos 20 anos. Estão perdendo esse protagonismo político. E é esse protagonismo político que precisam retomar. A exposição que eu quero fazer aqui, ela provavelmente se desdobra mais uma, e lá no final eu volto para fazer provavelmente uma segunda ou uma terceira exposição. Ela pode se expressar num pequeno verso de um poeta português chamado Fernando Pessoa, que diz o seguinte: nós que nascemos no aparente, podemos suportar o real? Quer dizer, aqui a grande questão é que nós estamos, como trabalhadores, acostumados a ver a aparência dos fenômenos e não entendemos sua lógica última, aquilo que organiza. E quando a gente está discutindo, sobretudo, economia, o plano real, o ajuste fiscal, todos esses temas contemporâneos, foge da percepção imediata da maioria dos trabalhadores por que estamos, por exemplo, nessa crise. Qual é a origem dessa crise? Essa crise será passageira, será duradoura? E as perguntas essenciais desaparecem. E elas desaparecem, basicamente, a advertência número 1 é uma separação entre a economia e a política. Essa é a principal. Não ocorre por acaso. A separação entre economia e política é um instrumento da classe dominante e como ela nos ensina a pensar. E uma expressão muito clara dessa separação de economia e política, vou dar 2 exemplos rápidos. Por exemplo, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso se dizia o seguinte: o Plano Real ia muito bem, mas quando ele inventou a reeleição, quando a ambição política entrou, o Plano Real descambou. Quer dizer, tecnicamente o Plano Real estava muito bem, a economia estava indo muito maravilhosamente bem, etc., mas quando entrou a política estragou. Essa é a mensagem básica. Ou como discutem agora, tem que se fazer, diz o pensamento dominante, tem que fazer um ajuste fiscal, supondo que o ajuste é fiscal, não é, mas eu vou explicar aqui, tem que se fazer ajuste fiscal, mas aí entram as instituições, o Congresso, os políticos, veja como a política atrapalha. Não só está separado, como a política ainda atrapalha aquilo que tem que ser feito. É como se existisse uma racionalidade técnica que não pode ser atrapalhada pela política. Em última instância, opera aí uma separação entre economia e política. O enfoque que a gente traz aqui, que é o enfoque do marxismo, é obviamente a economia, para dizer com Rosa Luxemburgo, é política concentrada. Quando estamos discutindo economia, qualquer coisa de economia, estamos discutindo as classes sociais e estamos discutindo o Estado. Esse é o ponto. Já está ali. Portanto, tem que voltar a se reconectar no ambiente sindical e no debate público brasileiro. O debate público, para mim, não é um debate que não tem a classe social, não. É os sindicatos, os de baixo, os miseráveis, os abandonados, os humilhados, os ofendidos,
discutindo claramente o interesse de classe no debate público. O debate público aqui não é esse debate de tipo parlamentar que domina a cena brasileira, que o que parece que está em jogo é o interesse geral da nação sem o interesse das classes sociais. Não, aqui é o debate público, os trabalhadores intervêm com voz própria, perspectiva própria e demandas próprias. E, portanto, reconcilia o debate entre política econômica e economia política. O que eu quero dizer com isso, gente? Em qualquer debate sobre economia, qualquer, antes de qualquer coisa, o debate atual sobre o ajuste fiscal, ou o debate sobre o plano real, ou o debate sobre a dívida, qualquer um, a primeira pergunta que um sindicalista tem que responder é quem ganha e quem perde. Porque em economia é essencialmente isso, quem ganha e quem perde. Não é outra coisa. Claro, isso é difícil porque, em geral, a ideologia dominante, o discurso dominante, afirma o tempo inteiro que há um interesse geral. Há um interesse geral. Agora, por exemplo, o interesse geral do país. Ou mesmo na crise, eles estão discutindo o tempo inteiro, vocês estão vendo notícia o tempo inteiro, que, no fundo, o saldo líquido é o seguinte, está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Isso é rigorosamente falso. Quando tem uma crise como essa, tem setores que estão ganhando muito mais do que ganhavam antes da crise. Só para dar um exemplo desse ano, só um exemplo, pequeno, minúsculo, e ao mesmo tempo gigantesco, o balanço de todos os principais bancos brasileiros no primeiro semestre de 2015 é superior em 40% de todo o lucro bancário do ano passado. Quer dizer, quando a gente abre o jornal e lê isso, a primeira conclusão é, opa, a crise melhorou a vida dos bancos. Então, aquele discurso de que todo está ruim para todo mundo é rigorosamente falso. Para os bancos, já de cara, melhorou substancialmente. Esse dado que eu estou dando aqui, todos os dados que eu vou dar aqui, são os dados do Banco Central, do Ministério da Fazenda, e esse dado dos bancos saiu em todos os jornais, é a análise do balanço dos bancos nos 2 primeiros trimestres de 2015, até de janeiro a junho. De janeiro a junho, portanto, quando a presidente Dilma começa o segundo mandato, já sob a orientação de Joaquim Levy, o lucro dos bancos foi 40% superior a igual período do ano passado. Quer dizer, antes da crise, os bancos não foram tão bem quanto foram agora na crise. Só para dar um único exemplo. Poderia falar do latifúndio, poderiam falar do lucro comercial, poderiam falar do lucro industrial, das multinacionais, etc. Mas isso a gente vai discutir ao longo do tempo aqui. Mas só estou dando esse exemplo para mostrar como a crise é essencialmente uma crise desigual. Não é ruim para todo mundo. E, inclusive, em aspectos essenciais, a crise é absolutamente indispensável para abrir as oportunidades para alguns setores, algumas frações do capital. Vou dar 2 exemplos rápidos de como é que isso ocorre. Depois vamos ver com mais detalhe. Por exemplo, uma brutal desvalorização do real em relação ao dólar, isso que todo mundo fica vendo na televisão todo dia, até onde vai o dólar. O sujeito não tem $1 em casa, mas ele está preocupado com aquilo. E, claro, ele tem que estar preocupado, sobretudo os assalariados, porque os primeiros que perdem com a desvalorização do dólar são os trabalhadores assalariados. Por quê? Porque a economia, o capitalismo do Brasil, ele está dolarizado. Então, os empresários repassam os custos diretamente. E o trabalhador está perdido, vai começar a pagar na esquina. Não é só que o trigo do pãozinho é importado da Argentina e tem que ser pago em dólar. Não, os custos da maioria dos capitalistas no Brasil está tudo calculado em dólar. Ele calcula em dólar, ele não calcula em real. Calcula em real é o trabalhador alienado, ele que calcula em real. Os capitalistas, todas as frações, calculam em dólar o tempo inteiro. Bem,
A desvalorização dá uma pancada nos salários. E a desvalorização permite, por exemplo, para os fazendeiros, o latifúndio, exportar muito mais. Você veja que é uma desigualdade na crise. Isso é muito elementar, eu sei, mas é exatamente isso que a gente tem que recordar como ponto de partida. A crise não é ruim para todo mundo. Os salários caem. O desemprego aumenta. É muito bom para o investimento. Os capitalistas, com o salário em queda, desemprego em alta, baixo poder de barganha dos sindicatos, permitem, logo em seguida vai permitir, em 2 anos e meio, 3 anos talvez, uma retomada no investimento com salários muito baixos. Vai ficar barato para o capitalista fazer o investimento. Então, esses pequenos exemplos mostram com clareza como é desigual o desenvolvimento capitalista, como ele é desigual no momento de taxas grandes de acumulação, crescimento, e como ele é desigual também no período de recessão. Ele é muito desigual no período de crescimento. Basta observar que nos períodos de, chamemos assim, de maneira popular, de vacas gordas, quando o produto cresce, a produtividade do trabalho se incrementa, os salários não acompanham na mesma medida. Ponto. Então, essa advertência é fundamental. O que eu quero dizer? Para os trabalhadores, gente, os trabalhadores perdem, de maneira geral, nas fases de crescimento e perdem mais ainda na fase de recessão. Moral da história, os trabalhadores perdem sempre. Depende de condições de luta. De maneira geral, os trabalhadores perdem sempre. Bem, essa premissa é fundamental para a gente analisar esse longo período. Para entender isso que está acontecendo hoje, nós temos que retomar uma conversa que começou em 1994. Em 1994, nós acumulávamos mais ou menos 30 anos de inflação, de 1964 a 1994. Todo o período da ditadura é período de inflação. E o período da democratização é período de inflação. A inflação, veja, se a gente observa em perspectiva histórica, a inflação não foi ruim para os capitalistas, a inflação é ruim para os trabalhadores. Os neoliberais dizem isso todo dia, e isso é verdade, a inflação é muito ruim para os trabalhadores. O que eles não dizem é que uma estabilidade pode ser muito pior para os trabalhadores. Então, volta àquela premissa que eu adiantei. Tanto num período de crescimento da economia, quanto num período recessivo, é ruim para os trabalhadores. Uma economia capitalista é ruim para os trabalhadores. O sistema capitalista é um horror para os trabalhadores. É o básico, é o elementar. Eu estou fazendo uma diferenciação que poderia expressar assim: o sol não nasce à noite. À noite o sol se põe. Aliás, a noite existe porque o sol se põe. O sistema capitalista é um horror para os trabalhadores. E tem que recordar isso agora, porque parece que está todo mundo contente. Ou estava todo mundo contente com a situação em que nos encontravam. Parece que os trabalhadores tinham encontrado um lugar ao sol dentro do sistema capitalista. Nós vimos que a primavera, como toda primavera, é curtinha. Tem começo, meio e fim. E nós vivemos, então, 30 anos de inflação. Nesses 30 anos, ocorreu um brutal, gigantesco processo de acumulação de capital. A inflação financiou a acumulação de capital no Brasil. A inflação nem sempre é ruim para os capitalistas. Pode ser, como mostra a história brasileira, muito boa para os capitalistas. Os trabalhadores, num período de inflação, eles entram num processo de ativismo sindical. Sobe a inflação, cai o poder de compra dos salários. A inflação no Brasil sempre foi uma inflação muito alta, muito elevada.
10% ao mês, 15%, até 20% aumento, inflação gigantesca, os trabalhadores vão à greve. Os sindicatos passam a ter protagonismo. O ativismo sindical eleva a consciência dos trabalhadores. Então, toda a década até o fim da ditadura, até 1985, foi de intensa, e de 85 a 94 também, de intenso ativismo sindical. Foi nesse período que nasceu, por exemplo, uma central única dos trabalhadores, uma central independente. Foi nesse período que se afiançou uma liderança dos trabalhadores como a do ex-presidente Lula. Foi nesse período que nasceu Jair Meneghelli, Vicentinho. É tudo fruto da luta contra a inflação. É claro, essa luta contra a inflação não é nenhuma luta revolucionária. É uma luta para recompor o poder de compra do salário. É uma luta meramente econômica. Em linguagem marxista, uma luta economicista, cuja função dos trabalhadores é, em primeiro lugar, recuperar o poder de compra. Uma luta justa, obviamente. O trabalhador vive todo dia. Até os marxistas vivem todos os dias. E até os marxistas têm que ir lá atrás da greve para recompor o poder de compra do salário. A inflação cresce, alimenta o capital industrial, alimenta o capital bancário, alimenta o capital comercial. Quer dizer, o lucro na inflação, o lucro desses setores cresce e os trabalhadores perdem no período inflacionário. Claro, por mais radical que seja a luta sindical em defesa dos salários, ela é, no fundo, uma luta para fazer com que o trabalhador se reproduza como força de trabalho. O que quer dizer isso? Por mais radical que seja o sindicato, pensa o sindicato que faz ocupação, vai lá, mata um capitalista, quebra uma fábrica, faz tudo que vocês imaginarem, para conquistar o salário, para conquistar pressão para a negociação. Fecham estradas, não fizeram, mas incendiar um tribunal, por exemplo, matar alguns juízes, enfim, algumas coisas mais que temperasse a vida política brasileira. Por mais que fosse radicalismo, em última instância, eu não estou estimulando, hein? Só estou dizendo que se fizessem. O que acontece? Por mais radical que fosse, que seja essa luta, ou que foi essa luta, ou se será essa luta, por mais radicalismo que seja o sindicato, ele só está recompondo o poder de compra dos salários e, portanto, reproduzindo o trabalhador como força de trabalho. É importante, é contra o lucro do capitalista, mas não está fazendo outra coisa. Está, em grande medida também, reforçando o próprio sistema capitalista em determinadas condições. É inexorável que faça, porque é uma luta, digamos assim, em primeiro nível, do estômago. Não consegue pagar as contas, vai para a greve. Mas a greve, em si mesma, não tem nada de revolucionário, que eu quero dizer. O que não quer dizer que a gente tem que abrir mão do direito de greve, ao contrário. O direito de greve é fundamental, a burguesia brasileira quer suprimir o direito de greve, ou quer regulamentar o direito de greve agora, para, na prática, impedir as greves. O que quer dizer que o sistema capitalista não vive com as greves tranquilamente. Mas quer dizer que quando a gente faz greves, como, por exemplo, dos professores das federais agora, mais de 3 meses, os técnicos, é uma greve que está, em última instância, por mais radical que seja, por maior que seja a vitória, o que ela faz só recompõe a nossa condição de assalariado. Isso quer dizer o seguinte, que aquele sindicalismo que nasceu nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, que era aquele sindicalismo chamado combativo, ele era um sindicalismo que atuava respondendo a uma estrutura do desenvolvimento capitalista dependente no Brasil. Isso é fundamental reter. O desenvolvimento capitalista na América Latina e, portanto, no Brasil, está marcado pela superexploração da força de trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que hoje mais de 80% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos, o que dá cerca de R$ 2.200
quando o salário mínimo do DIEESE, baseado no decreto de Getúlio Vargas, seria o equivalente hoje, eu estive dando uma olhada essa semana, acho que deve estar, ele subiu e baixou 3.400, né? R$3.400. O salário, anota, esse é um conceito importante vocês anotarem, o salário mínimo necessário. Isso é muito importante na luta dos trabalhadores. Tem o salário mínimo e tem o salário mínimo necessário. 80%, é um pouquinho mais até, da população economicamente ativa, de todos os trabalhadores, ganham até 3 salários mínimos. E os 3 salários mínimos somados não dá o salário mínimo necessário para que um trabalhador e sua família se reproduza. O que significa isso? Que no desenvolvimento capitalista, não importa se o governo é do Collor, não importa se é do Itamar, não importa se é do Fernando Henrique, não importa se é do Lula ou da presidente Dilma, não importa. Aqui manda uma regra de ouro: superexploração da força de trabalho. Esse conceito é fundamental. E é nesse contexto que o sindicalismo reage contra. E ao reagir contra, até assume um radicalismo, mas está lutando por algo que ele não conhece, que ele não sabe. Ele pensa que os salários são baixos, ele pensa que a inflação é elevada, só que ele não percebe que ele está lutando contra uma lei do desenvolvimento capitalista na periferia, que é a superexploração da força de trabalho como uma característica permanente. E é por isso que o sindicalismo aqui tende a ser muito explosivo. As lutas dos sindicatos tendem a ser, nós vamos entrar agora nisso, já entramos num período em que a luta é muito explosiva. O pessoal do DIEESE estava me dando dado, eu acho que esse ano nós já tivemos 2.900 greves. E o máximo que nós tivemos aí, quer dizer, isso vai ser uma explosão de greves. Greves curtas, greves de algumas horas, greves de alguns dias, greves de alguns meses, todo tipo de greve. Greve com conquistas parciais, com nenhuma conquista, greve com pactos de todo tipo. As greves vão explodir. E é por isso que a classe dominante está tentando dizer muito claramente: vamos ter que regulamentar o direito de greve, vai para cima do Supremo, vai para cima, já está montando esse cenário aí, já está montando no Congresso Nacional, etc. Mas, por mais que seja esse sindicalismo, um sindicalismo que luta, ele está, na prática, lutando contra essa lei suprema do desenvolvimento capitalista na periferia. Há aqui uma superexploração da força de trabalho. Contudo, esse conjunto de greves, quero recordar, move o sindicalismo. E cria isso que eu estou chamando de um ativismo sindical. Nós retomamos essa fase. Agora haverá um intenso ativismo sindical. Na greve, os trabalhadores param, começam a lutar, começam a discutir, tira o trabalhador daquela normalidade, da alienação do seu trabalho. Vou repetir, tira o trabalhador da alienação do seu trabalho, se encontra com a categoria, discute a alternativa, tem que medir forças, tem que voltar às ruas, tem que fazer aliança com outros setores, vai pressionar no Congresso, vai enfrentar a mídia, que é toda contra ela, vai enfrentar os tribunais, etc. Os trabalhadores começam, desde o sindicato, a fazer política, fazer um ativismo sindical que estava, em grande medida, amortecido ou bastante diminuído no seu ímpeto e na sua consciência de classe. De 1964, portanto, até 1994, 30 anos, foram 30 anos de inflação. A inflação, gente, cansa. A inflação exaure. O capitalista não gosta, mas os trabalhadores também não gostam. Com muito mais razão, porque os trabalhadores perdem. E os trabalhadores são os que mais perdem com a inflação. Sabendo disso, os capitalistas disseram: a inflação é muito ruim para os trabalhadores, logo a estabilidade da moeda é muito boa para os trabalhadores. E é aí que a gente diz: falso. A primeira parte é verdadeira. Os trabalhadores só têm um instrumento de luta contra a inflação, que são as greves,
que é o sindicato. Daí a importância do sindicalismo. A segunda assertiva dos capitalistas é: a estabilidade é muito boa para os trabalhadores. A estabilidade da moeda é muito boa para os trabalhadores. Errado. Pode ser muito pior do que a inflação. Ou pode ser igual que o período inflacionário. Por que eu estou mencionando isso? Porque em 1994 começou uma operação que chamou Plano Real. E o Plano Real operou contra algo muito forte. As massas no Brasil estavam cansadas da luta contra a inflação. Estavam exaustas. Por quê? Porque por mais heróico, por mais combativo que foi o sindicalismo, por mais que conseguiu conquistas parciais, algumas até conquistas bem amplas, do ponto de vista salarial, das condições, os trabalhadores, é impossível essa luta. O trabalhador se dá conta que, por mais intenso que seja, todo ano ele faz uma greve. Ele se dá conta que é quase que um esforço de Sísifo. Vai lá em cima, a pedra ela cai. Vai e coloca... Saca essa pequena parábola, né? O trabalhador vai e coloca... E ela, não tem como. A inflação tem um poder de corroer a luta sindical, que os trabalhadores dizem: estamos exaustos. Lutamos muito, aprendemos muito, ganhamos muita consciência, mas dá um cansaço completo. Quem faz greve sabe como a greve é um período muito exaustivo da vida das pessoas. É uma desgraceira. Fazer greve é uma desgraceira. Não tem alternativa. Não é? Fazer greve é uma loucura. É bom para emagrecer? Talvez. Mas é uma loucura. Quebra a rotina, arrebenta. Enfim. Os trabalhadores cansam disso. E quando a elite brasileira, em 94, diz o seguinte: precisamos estabilizar a moeda, a massa disse: opa, isso pode ser bom. Dá poder de compra para a moeda, é muito bom. Em 1994 foi essa operação que entrou em curso e que está vigente até hoje. Antes disso, em 1985 e 86, existiu no Brasil um experimento que foi muito importante, mais importante que o Plano Real para os trabalhadores. Foi o experimento do Plano Cruzado. Aqui todo mundo é jovem, não vão lembrar, eu vou recordar isso então. O Plano Cruzado inventou uma moeda, o cruzado, e o Plano Cruzado entrou em vigência no dia 28 de fevereiro de 1985 e acabou no dia 15 de novembro, dia 17 de novembro do mesmo ano, quando nós tivemos eleições. Durou esse curto espaço de tempo. O que ele fez? Ele fez uma coisa que foi uma lição para a burguesia e que os trabalhadores esqueceram. Ele fez o seguinte: para controlar a inflação, congelou salários e preços. O governo decretava um congelamento do salário. Lembram disso? Pessoal mais jovem aí, 85, chegou lá um sujeito chamado Bresser Pereira e congelou. É inesquecível, Bresser, é um canalha. Congelou salários e preços. Quando congela salário e preço, os salários já ganham. Por quê? Porque, como mostra aqui o Diese, o pessoal do Diese tem essa metáfora assim: os salários sobem pela escada e os preços sobem pelo elevador. Então não tem como alcançar. Essa história que o Diese conta é uma boa metáfora para mostrar como, por mais intenso que seja o ativismo sindical para recompor o salário, os preços sobem pelo elevador. E
em linha reta, e os trabalhadores vão ter que ainda subir a escada, não tem como. Bem, quando congela preços e salários, como se congelou em 85, por decisão do governo, chega um dia o governo diz, a partir da manhã, preços e salários congelados. Imagine aquele empresário que ia reajustar preço no outro dia, já não pode. Foi pego no contrapé, não consegue reajustar sua margem de lucro. E os trabalhadores então dizem, opa, mas não só em 85 se fez isso, em 85 se fez uma outra coisa. Se congelar os preços e salários, ainda se determinou que sempre que a inflação alcançasse 20%, detonava um gatilho salarial e o reajuste era de 20%. E se desse 25%, incorporava 20% no salário e 5% já acumulava para o próximo período. O que se estabeleceu em 1985? Se estabeleceu algo fundamental, aquilo que o DIEESE e os sindicatos defenderam durante muito tempo, que foi uma escala móvel de salários. Para fazer o quê? Para fazer com que essa diferença entre a elevação dos preços e a correção dos salários fosse menos desfavorável para os trabalhadores. E se experimentou isso. E com o plano de Bresser Pereira, que na verdade eu acho que era o plano de Sunaro, se estabeleceu o congelamento e um gatilho salarial. Foi o plano cruzado. O melhor plano para os trabalhadores. Só por esse aspecto. A inflação voltou a crescer. No começo ela estabilizou os preços. Os trabalhadores tiveram um poder de compra muito semelhante com o que aconteceu com o plano cruzado, com o plano real, muito semelhante. Congela preço e salário, em seguida os trabalhadores começam a ter um poder de compra maior. E os trabalhadores não só começaram a comprar tudo que apareceu. Começaram a comprar carro, começaram a comprar eletrodoméstico, começaram a comprar aparelho de som, o mercado interno turbinou e etc e tal, e tinha eleições no dia 15 de novembro. E o PMDB, que estava no comando disso, no final da ditadura, elegeu de 24 estados, elegeu 23 governadores e fez maioria na Constituinte de 88. Fez na eleição de 1985. Teve um tremendo apelo popular. A massa, quando olhou aquilo, votou no PMDB. Naquela época não tinha Cunha, não tinha Renan Calheiros, Michel Temer, todo esse pessoal, Cátia Abreu, nada. Era um PMDB um pouquinho mais diferente. Ganhou as eleições, fez maioria na Constituinte. 2 dias depois de apurar as urnas, o governo liberou os preços. Contou os votos, maioria na Constituinte, o governo liberou de novo os preços. Por quê? Porque tinha acontecido algo fundamental que eu tenho que recordar a vocês para discutir hoje, hein? Isso aqui não é uma linha de história de quinta, é para discutir hoje. É para a gente discutir o plano cruzado, o plano real, do Monsieur Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula e da presidente Dilma, para mostrar a continuidade que existe entre os três. Esse é meu objetivo aqui, já estou dizendo claramente. Como eles são absolutamente iguais em questões essenciais. Diferentes em algumas e iguais do ponto de vista do trabalhador em outras. O que tinha vingado naquele período? Vingou o seguinte, na medida em que a inflação diminuiu e o poder de compra aumentou, a massa saiu consumindo tudo, que nem agora, nesse último período. Saiu consumindo tudo. Consumindo tudo o que é? Caviar? Não. Ele é doméstico, compra lá mais uns tijolos, amplia um pouco a casa, e faz essas coisas que a grande maioria da população premida pela necessidade faz. O setor de classe média vê o dólar barato, viaja um pouquinho, dá uma viagem para Buenos Aires, outros abobados vão para Miami. Tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo aí. Então, elevou um pouco o salário, a classe trabalhadora gasta. Mas gasta no quê? Gasta em cima de suas necessidades. Já tem um conjunto de acúmulo de carências, ela vai e consome. Quando ela consome, qualquer aumento que dá, esquenta o mercado interno. E esquenta o mercado interno, se não dá para reajustar preço, o que os capitalistas fazem? Suprimem o produto. Naquele período que começou a crescer o consumo dos trabalhadores, como não podia reajustar preço, os capitalistas o que fazem? Tiram o produto da prateleira, começa a faltar o produto.
É que nem no transporte coletivo. Quando a taxa de lucro não está boa, o que o capitalista faz? Começa a atrasar. Devia passar 8,15, vai passar 8,20. Devia passar 8,20, vai passar 8,27. E aí vocês chegam lá no Campeche, demora 2 horas para sair da universidade e chegar no Campeche. 2h30. Bom, essa dinâmica, você veja que aí mostra o seguinte, o trabalhador tem um mecanismo de defesa contra a inflação e o capitalista tem muito mais. Porque se a margem de lucro não está garantida, o que ele faz? Ele suprime o produto, não entrega. Esconde. O caso máximo foi o da carne. Os caras escondiam boi, que não é uma coisa mais ou menos fácil de esconder. Escondiam o boi. Então, os aviões iam lá, do governo iam lá para confiscar boi, etc. E teve o problema. Essa é a pérola que vocês têm que entender. Quer dizer, tem que entender, não pode esquecer. É que quem controlava os preços era o povo. E se criou uma figura que eram os famosos fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney. E o caso máximo foi um cara lá em Curitiba que fechou um supermercado. Por quê? Porque estava reajustando preços ilegalmente. Porque o decreto previa congelamento de preços e salários. Só pode elevar preço se for um novo produto ou um novo serviço. Aqueles lá não podia. E o cara foi lá e fechou. Apareceu no Jornal Nacional, esse jornal revolucionário aí, comunista. Ele foi lá, fechou em nome da presidenta, em nome do Sarney, fechou o supermercado. A massa controlando preços. Isso é muito importante. O povo se metendo na economia, controlando o preço. Isso deu uma popularidade tão grande para o governo e para o partido do governo que ele fez a absoluta maioria no parlamento e ganhou a Constituinte. E quando ele ganhou, no outro dia ele foi lá e liberou os preços. Claro, tudo normal. Tudo normal. Nenhuma surpresa para quem? Surpresa para a massa. Porque a massa pensava que tinha conquistado o paraíso. Acreditou de maneira religiosa que o paraíso existia. Só que não tem paraíso. É tudo aqui. É tudo aqui. Então entrou no paraíso durante 9 meses, depois acabou o paraíso. Agora voltou salários e preço e os sindicatos voltaram de novo. E aí tinha que fazer uma coisa. Tinha que acabar com o gatilho salarial, porque quando a inflação volta, imagine, a inflação começava a acumular, dava 15% no mês. No outro mês dava mais 10%. Já acumulava, porque é índice sobre índice, dava 20% de reajuste e ficava o outro mais 2 meses, mais 20%. Imagine um prefeito. Como é que ele vai fazer? Luiz Fernando, tem que dar o reajuste para 5 mil funcionários, mas a arrecadação não sobe. Os municípios estavam tudo quebrando, o sindicalismo foi para as cabeças e 20%, e não tinha mais problema. Deu a inflação, o trabalhador ficava tranquilo. Vem mais 20%. A cada 2, 3 meses, 20%. E se a inflação crescia, dava 5 no mês, 7 no outro, 8 no outro, estava tudo bem, porque em seguida o trabalhador nem fazia mais greve, já esperava vintão. Foi uma lição para os capitalistas que eles disseram nunca mais essa experiência de tablita, controle de preços, congelamento, nada disso. Retenho isso. O plano cruzado foi essa experiência que envolveu o povo. Por isso que em 1994, no plano real, não existiu nada disso. No plano real foi uma coisa chamada URV, que é quase como um OVNI. Quer dizer, o que é uma URV? Era uma combinação de 3 índices. O índice de inflação, taxa de câmbio, etc. O cara disse, como é que é isso? Vai no supermercado e diz, a moeda vale isso aqui em URV. Com aquela operação, que todos os economistas disseram que foi uma coisa maravilhosa, na Faculdade de Economia se estuda como uma contribuição da teoria econômica brasileira à humanidade, porque se evitou congelamentos e se evitou controle popular dos preços. A massa estava de novo exaurida com a inflação, e quando veio o plano real, a transição da moeda podre para uma moeda forte, a massa disse, bom, vamos lá de novo. Ela tinha vivido pouco tempo antes, menos de uma década, ela tinha... Isso fica na imaginação popular, não pensa que as pessoas esquecem.
elas não têm plena consciência, mas ela disse, aquele período foi bonzinho. Então, aquele período foi ótimo. Agora, a moeda se estabilizou, o presidente Itamar Franco colocou lá o Fernando Henrique Cardoso, fizeram o plano e se estabeleceram as premissas de um pacto de classe que dura até hoje. Dura até hoje. Aquele acordo de 1994 permanece até hoje. Estava baseado numa premissa que eu quero ler para vocês, um texto, um parágrafo, de um sujeito chamado Keynes. Keynes foi um economista britânico, que é o economista da burguesia. É o economista mais importante aí. Todo mundo, tem um monte de gente aqui no Brasil que quer ser keynesiano. A maioria quer ser keynesiano. Por quê? Porque o Keynes disse uma coisa assim, olha, a luta de classe vai me encontrar sempre ao lado da burguesia esclarecida, da burguesia inteligente, como se tal coisa existisse. E ele escreveu em 1919 um texto, que é um parágrafo que eu leio para vocês, que é o tema da inflação, por que isso acabou, e aí vou entrar mais diretamente no tema do Plano Real. O Keynes escreveu em 1919 isso, 2 anos depois da Revolução Russa. Lenin, segundo se diz, declarou que a melhor maneira de destruir o sistema capitalista é desmoralizar a moeda, quando a moeda não vale nada. E assim, esse real aí não vale nada. E esse cruzado não vale nada. Isso é uma desmoralização do sistema capitalista. Por um contínuo processo de inflação, os governos podem confiscar de modo secreto e despercebido parte importante da riqueza dos cidadãos. Com este método, eles não apenas confiscam, mas confiscam arbitrariamente. E enquanto o processo empobrece a muitos, de fato enriquece a alguns. A visão desse arbitrário remanejo repercute não somente na segurança, mas também na confiança quanto à equidade da existente distribuição de riqueza. Aqueles a quem o sistema traz ganhos extraordinários, além de seus merecimentos e mesmo além de suas expectativas e de seus desejos, se tornam especuladores, objeto de ódio da burguesia, empobrecida pelo inflacionismo, assim como do ódio do proletariado. O proletariado fica a pé da cara com a inflação, não aguenta. E quando o proletariado fica a pé da cara com a inflação, a primeira coisa que ele olha é dizer assim, o governo não presta. Então, inflação significa governo débil. Controle da inflação significa governo forte. Sacou? Vou repetir. Inflação significa governo débil. O sujeito fica pé da cara com os preços, mas ele diz a responsabilidade é do governo e o governo não se segura. Na medida em que a inflação avança e o valor da moeda, real da moeda, flutua selvagemente de um mês para outro, todas as relações permanentes entre devedores e credores, que formam o fundamento último do capitalismo, se tornam tão completamente desordenados que passam quase a não ter sentido. E o processo de aquisição de riqueza degenera em jogo e loteria. É evidentemente que Lenin estava correto. Não há meio mais sutil nem mais seguro de revirar a base da sociedade do que corromper a moeda. O processo mobiliza para a destruição todas as forças ocultas da lei econômica e o faz de modo tal que nem mesmo um só homem em 1 milhão é capaz de diagnosticar. O que significa isso, gente? Significa que quando a inflação é alta, os trabalhadores perdem, mas tem um problema sério para a sociedade capitalista. Não há governo que se mantenha. O governo fica sempre débil. Daí que em 1994 os caras sacaram que não dá para conviver. A ditadura acabou, agora vem governo, veio o governo Sarney, que foi um governo débil, veio o governo Collor, que caiu, veio o governo Itamar, que era um governo de transição, e aí os caras disseram, bom, agora é preciso dar estabilidade para o sistema. Como é que faz a estabilidade do governo? Vamos controlar a inflação. Com o quê? Tem uma formulazinha boa para controlar a inflação. Qual é a fórmula? A fórmula dos banqueiros. Os banqueiros sabem como controlar a inflação. E eles fizeram algo fundamental. Fizeram aquela coisa da URV, mas estabeleceram um critério. E aqui
é a segunda grande advertência para a gente discutir, fizeram o seguinte: vocês terão que escolher se o que nós temos hoje são consequências do plano ou se eram premissas do plano. Se algumas coisas ocorreram como consequência, ou se essas coisas que ocorreram, que eu vou dizer quais, eram, na verdade, premissas do plano, que depois apareceram para nós. No começo, para nós, lá, como diz o poeta, era o aparente. A gente viu o aparente, as aparências. Depois a gente foi vendo e disse, não, mas para aí, estão acontecendo alguns fenômenos aqui que a burguesia explicou dizendo, isso a gente não tinha previsto. Mas a gente pode dizer, não era uma consequência, era uma premissa. Quais são as premissas? Qual foi a medida número 1 do governo? Foi decidir pelo Banco Central a elevação drástica da taxa de juros a mais de 50%. Chegou até 53%, 54%. A taxa de juros mais elevada do planeta Terra e do sistema solar. Não tinha outra taxa de juros. Não tem antecedente. O governo decidiu, numa pancada, elevar drasticamente a taxa de juros. Quer dizer, o dinheiro fica muito caro, o crédito fica muito caro, o cartão fica tudo muito caro. Fica caro para o capitalista pegar dinheiro e ampliar a produção, fica caro para vocês no cartão de crédito, fica caro comprar no comércio, fica tudo muito caro. E significa, sabe o quê? Que fica tudo muito caro, que não há salário nesse contexto que possa mover a máquina e a economia começa a entrar em uma gigantesca recessão. E quando a economia começa a entrar numa gigantesca recessão, os preços começam a ceder, que não tem uma demanda permanente, não tem uma pressão como tinha, por exemplo, quando os preços estavam congelados e os salários também, os trabalhadores começaram a comprar. Agora não tem. Então, o preço baixa, agora não, baixou, porque deu uma pancada muito grande na economia e decidiu, o Banco Central, o governo decidiu levar a economia para a recessão. É uma decisão do governo, não ocorre por acaso. É uma decisão consciente, o governo sabe. Vamos elevar a taxa de desemprego, haverá demissão em massa. É uma decisão consciente, percebe? Foi uma decisão consciente do Fernando Henrique Cardoso, como está sendo uma decisão consciente da presidente Dilma. A mesma decisão, fria, assim como eu estou dizendo. Vamos aumentar as taxas de desemprego e vamos dar uma pancada no emprego e na renda para falar a linguagem dominante. Vamos jogar a atividade econômica para baixo, entrar num período recessivo e controlar a inflação. Qual é o conto? O conto é que se a inflação cede, e a inflação é o principal inimigo do homem, em especial dos trabalhadores, o aperto agora é a folga de amanhã. Então se trata de puxar o fôlego, mergulhar e sair lá na frente. Claro, vocês, quando eu digo isso, estão supondo uma piscina, e eles estão supondo um mar. Quer dizer, vai morrer mais do que 80%. É bem simples. Claro, você mergulhou, vocês ficaram pensando numa piscina, 25 metros. Não, 2.500 metros. Tem que ficar lá embaixo durante 8 minutos. Ou seja, aqui eu não vejo ninguém nessa condição de ficar 8 minutos lá embaixo. Eles plantaram o que nós chamamos na época, nós, quer dizer, uns 4 ou 5 economistas que ficamos contra. Eles nos deixavam a gente falar quase como uma amostra de loucura. Era oposição ao plano real. Nós mesmo comprando, que nem desvairado, e contra o plano, que a gente sabia que tinha limite. O que significa? Vendeu a ideia de que a moeda era forte. A moeda forte. Lembra disso? O mito da moeda forte. O real, e o real ficou mais forte, sabe por quê? Porque não era $1. Era 0,82 de dólar, desculpe, o real era mais forte que o dólar.
com R$1, quer dizer, um gringo chegava aqui com $1 e comprava 0,82. Quer dizer, nós ficamos poderosos. Eu digo sempre, os caras montaram um sistema imperialista para a nossa moeda valer menos, e o pessoal da PUC lá do Rio elaborou um plano que, assim, de surpresa para os gringos ficaram loucos porque a moeda nossa valia mais do que a deles. O que significou isso? Deu um poder de compra num país marcado pela desigualdade de renda, setores médios passaram a comprar muito, burguesia passou a comprar muito, e até o proletariado, quando estabiliza, deixa de perder, passa a comprar, porque tem uma certa capacidade de endividamento, que é pequena, mas é existente. Então, os trabalhadores passam a comprar. E aí, em 94, também nas vésperas de uma eleição, o Plano Real começou em junho, e em novembro tinha uma eleição presidencial, e um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso, no embalo do Plano Real, no embalo da moeda forte, repetindo a história do plano cruzado, ganhou as eleições no primeiro turno, de maneira avassaladora. A moeda forte, o mito da moeda forte faz isso. Só que, ao longo do tempo, aquela vitória começa a mostrar o que estava se fazendo ali. Em 94 se fez, que eu quero dizer isso aqui, você tem que pensar, se fez isso não ocorre por acaso, é um pacto de classe. Quem vai ganhar e quem vai perder em 94? É isso que tem que ter. Quem vai ganhar? Um pacto de classe. Minha primeira conversa aqui foi quem ganha e quem perde. Qualquer medida do governo, rapaziada, qualquer. Saiu medida do governo, um trabalhador semiconsciente tem que saber quem ganha e quem perde. Primeira coisa que tem que pensar. E eu diria mais, tem que pensar, quanto perco? Essa é a pergunta de um trabalhador consciente. Quanto é que eu vou perder? Como eu vou perder? Entendeu? Então, eles conseguiram fazer isso, era o mito da moeda forte, e elevaram drasticamente as taxas de juros, lá para cima. O que significou? Olha uma consequência necessária daquele processo. Quando elevou a taxa de juros lá para cima, o Brasil tinha uma dívida interna, nasceu um fenômeno novo no Brasil naquele plano. O Brasil não tinha dívida interna, o Brasil tinha dívida externa. Mas a dívida interna era, naquela época, 64 bilhões de reais. Vou repetir. Em junho de 1994, a dívida interna brasileira, medida em moeda nacional, era de 62 a 64 bilhões de reais. Como a taxa de juros foi lá em cima, e o governo indexou a dívida a essa taxa de juros, a taxa de juros começou a incidir sobre os títulos da dívida. E o governo começou a vender títulos da dívida baseado nessa taxa de juros, que era estratosférica e que garantia um lucro gigantesco. Quando fez isso, mês por mês, ano com ano, de maneira silenciosa, porque o leilão da dívida pública não aparece no jornal, tem todo mês, hein? Todo mês tem. E vocês não sabem disso, ninguém acompanha. E é uma coisa chata, mas é fundamental acompanhar. Todo mês tem um leilãozinho, tem lá 14, 15, 16, 17 capitalistas, bancos, corretoras, etc., que compram essa dívida. Lá no Banco Central chamam os dealers, eles vão e fazem acordo, se credenciam no Banco Central, fazem acordo e compram os títulos da dívida. Essa dívida começou a crescer, de tal forma, vou contar aqui de maneira bem reduzida, que quando o Fernando Henrique Cardoso terminou o seu segundo mandato, a dívida, que era de 64 bilhões, estava em 740 bilhões, tinha sido multiplicado por 10. Como o pacto continuou com o presidente Lula, quando o Lula terminou o seu segundo mandato, a dívida, que era de 740 bilhões, estava em 1 trilhão e 500 bilhões. E como o pacto seguiu com a presidente Dilma, quando a presidente Dilma terminou o seu primeiro mandato e começou o seu segundo mandato, a dívida estava, 2 meses atrás, em 3 trilhões e 600 bilhões
de reais. 3 trilhões e 600. Então, o Fernando Henrique multiplicou por 10, de 64 a 700. O presidente Lula por 2, de 700 a 1,5 trilhão. E a presidente Dilma, num curto espaço de tempo, em 3 trilhões e 600 bilhões. O que isso significa? Que desde 94 não existia essa coisa chamada dívida pública interna. Isso foi criado com aquele plano real que deu estabilidade para os trabalhadores, o trabalhador ficou feliz, podia pegar a moedinha, comprar dólar, viajar para Buenos Aires e os abobados para Miami, comprar o enxoval da filha em Miami, que ia se casar. Então, pega aquela moeda fácil e a classe média então fica mais abobada ainda, porque ela já é abobada, ela gosta de Netflix, ela gosta do canal, e ela vai então para o shopping. Mas não vai no shopping aqui no centro, ela vai para Miami, porque é muito melhor. Porque tem poder. Bem, quem garante isso? Garante essa gigantesca rolagem da dívida interna. E aí vem a segunda pergunta: como garantir a rolagem da dívida interna, que seguiu crescendo? Ora, com uma medida muito simples: tem que aumentar impostos, cobrar impostos. Por isso, os capitalistas reclamam o tempo inteiro, né, que é muito imposto. Nada. Isso é para os abobados. O capitalista sabe, ele vai lá e reclama, mas ele tem clareza. Ele diz, bom, para garantir o pagamento da dívida, a carga tributária tem que ser elevada. E a carga tributária era, no plano real, é um dado, 25% do PIB em 94, olha só, hein? Em 1994, a carga tributária era 25% do PIB e, em seguida, chegou no seu auge com Antônio Palocci, ministro do presidente Lula, em 36% do PIB, elevou 11%. Quer dizer, tem que aumentar impostos. Por quê? Tem que elevar a carga tributária para tornar sustentável o pagamento religioso da dívida. Quem paga a dívida? Paga a dívida a carga tributária, os aumentos dos impostos e a venda e os recursos que o governo arrecada com privatizações. Basicamente são as duas fontes. Então não tem. Tem que avançar nas privatizações. O que Fernando Henrique Cardoso fez? Acelera na elevação dos impostos e, segundo, acelera no programa de privatizações. Garante o que eu chamo aqui a República Rentista. Na República Rentista, naquele pacto feito em 94, quem comanda as ações? Em primeiro lugar, os banqueiros. Mas não dá para só banqueiro sozinho, tem que fazer uma aliança. Então tem que ter medidas compensatórias para os demais setores. O câmbio supervalorizado permite à classe média abobada comprar o enxoval da filha que vai casar com o Antônio Carlos em dezembro, no Natal, lá em Miami. Mas permite também para os industriais comprar máquinas e equipamentos lá fora com R$1 supervalorizado. Percebe isso? Como o real vale mais do que o dólar, o industrial tem real, vai no banco, compra, troca reais por dólares. Com esses dólares ele pode comprar máquinas e equipamentos lá fora muito barato. A custa de quê? A custa desse pacto. Como é que isso vai estourar? Não sei, vai tocando para frente. Vai aumentando a dívida interna e vai aumentando a dívida externa também, vai contratando em dólar lá fora. Por quê? Porque é muito mais barato buscar dinheiro lá fora do que aqui dentro. Por quê? Porque a taxa de juros aqui dentro é muito cara e lá fora é muito baixa. E durante um largo período a taxa de juros foi muito baixa lá fora e muito elevada aqui dentro. Se eu perguntasse para você, onde é que tu quer pegar dinheiro? Aqui, que o juro é 50, ou lá nos Estados Unidos, que o juro é 2,5. Aí qualquer um diria, lá nos Estados Unidos, que o juro é 2,5. E, inclusive, vai ser muito bom, porque é o seguinte, muita gente vai lá fora, contrata a 2,5, introduz esse dinheiro aqui, passa para o governo a um valor de 50, paga a conta, retoma a moeda e paga lá fora e ganha só com a especulação, sem produzir um óculos. Só com o que os economistas chamam senhoriagem, que é essa intermediação de compra de títulos.
Isso foi uma festa durante o governo do presidente Fernando Henrique, uma festa durante o governo do presidente Lula e uma festa durante... a festa não acabou, a festa está aqui, está rolando. Nós estamos fora da festa. Agora o comunicado é duro porque veio a mensagem que vocês estão fora da festa. Vão ter que pagar com salários embaixo, volte para os sindicatos e vão ter que pagar com uma taxa de desemprego elevada. Os cortes do governo terão que ser intensos onde? Na saúde, educação, segurança, cultura, ciência, tecnologia, fronteira, etc., etc., cortes sistemáticos para arrecadar e garantir aquela remuneração da República rentista do sistema de dívida. Mas, nem é eu que digo, o que me espanta na situação atual é que a própria televisão diz tem que fazer o ajuste fiscal para tornar sustentável o pagamento da dívida. Eles não ocultam. Eles dizem claramente. O que me espanta é que os sindicatos perderam a noção disso. Estão fazendo um ajuste para pagar a dívida. A Globo diz. Aquele jornalista crítico, sério, William Wack, diz todo dia. Tem que tornar sustentável o pagamento da dívida. O governo não está fazendo o ajuste como deveria para tornar sustentável o pagamento da dívida. E todo mundo diz... E tem mais uma coisa, tem uma corretora internacional, que eu não sei nem pronunciar o nome, que disse que nós agora perdemos a condição de ser bons pagadores. E caímos num rating, que eu também não sei o que é, mas é muito perigoso. Isso aí vai nos descredenciar de alguma festa, não vamos mais ser convidados. E é muito importante esse negócio. Tem aí um negócio que diz que nós somos mal pagadores e que nós corremos o risco de cair mais ainda porque somos maus pagadores. E aí isso força o governo a fazer um ajuste ainda mais severo, cortando mais e não baixando a arrecadação, e inclusive aumentando imposto, como se pode ver com a CPMF, que tem uma lógica impecável. Tem que aumentar imposto. E o imposto será aumentado. Quero dizer aqui. Vão aumentar o imposto, não tem outra saída. Então, fecha. Aí tem um jogo de cena, entendeu? Tem que ter um joguinho de cena. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Lá em 94 se selou um pacto que era, em primeiro lugar, quem comanda a orquestra? Os banqueiros. A moeda supervalorizada permitia para os industriais comprar lá fora. A moeda supervalorizada impedia as exportações. Problema. Então, os exportadores tinham mais dificuldade para colocar soja e minério de ferro lá fora, por exemplo. E aí, como é que isso aparece? Durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, a balança comercial é deficitária. Ou tem um ano um superávit, quer dizer, como ficou muito caro exportar e ficou muito barato importar, todo mundo importa muito. Os empresários exportam muito pouco, ficou muito caro lá fora para ele exportar, ficou muito caro para os compradores lá. E isso significa, então, que se as exportações são inferiores às importações, aparece um déficit comercial. E tem um déficit comercial. Durante todos os 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha essa tendência à sobrevalorização da moeda. A moeda sempre vai, daqui a pouco ela cai, daqui a pouco ela volta, vai sendo valorizada de novo, daqui a pouco ela cai. Estão vendo o movimento agora? Chegou quase a 4, agora já está em 3,9, 3,8, vai baixar. Vai baixando um pouquinho. É sempre o mesmo movimento, isso é cíclico, toda hora. Nem é cíclico, é uma repetição. Aí nós temos que entender. Se é uma repetição, é uma lei. Temos que entender qual é a lei que está baseando isso. Quer dizer, se o aparente é que ele sobe e desce, a gente tem que dizer por que sobe, por que desce, tem que buscar a estrutura que explica. Sacou? É aí que tem o adicional. É aí que nós temos que trabalhar um pouquinho. De tal forma que o pacto aquele de 94 conseguiu, então, taxas de juros muito elevadas. O Brasil ficou durante todo esse período, só perdia a taxa de juros para a Turquia e para a Rússia, de vez em quando. Mas, em geral, era o number one. Está lá sempre, em primeiro lugar, em escala global, com a taxa de juros mais elevada do planeta. Segundo, a consequência necessária foi a explosão da dívida. Cresce a dívida. Isso é muito importante, porque nós vamos ver a história dos estados, dos municípios,
da política pública, de tudo, do funcionalismo, etc. Sobe o endividamento. Terceiro, o país tem déficits comerciais sucessivos, muito graves, o tempo inteiro. E precisa, para isso, para fechar o balanço de pagamentos, então, compensar. Como é que faz? Abre o país para o investimento estrangeiro direto. Passa a depender cada vez mais do capital externo. Passa a depender cada vez mais do capital externo. Por isso que essas agências de rating aí, que todo dia aparecem no jornal, são importantes, porque é elas que dizem o seguinte: vale a pena e em que condições colocar o dinheiro lá no Brasil, fazer o investimento? Opa, só se o governo der garantias plenas. Se o governo der garantias plenas, colocamos lá. De tal maneira que, para garantir esse pacto, vem aí um setor que ganha muito, o investimento estrangeiro direto. Como a moeda não fica o tempo inteiro valendo mais que o dólar, o Fernando Henrique Cardoso teve 2 grandes desvalorizações. Como o presidente Lula teve 3 grandes desvalorizações. Então, a última do Fernando Henrique Cardoso foi no seu último ano de governo. Logo no finalzinho, deu uma brutal desvalorização da moeda. Quem lembra, 99? Uma gigantesca desvalorização da moeda, que o presidente Lula chamava de herança maldita. E, na verdade, era uma herança bendita, muito boa. Porque, se vocês observarem, no primeiro ano do Lula e joga no segundo ano do Lula, aquela desvalorização que o Fernando Henrique Cardoso fez, permitiu que o Brasil exportasse como louco, os exportadores ganhassem bilhões. E os superávites e a balança comercial, que era negativa durante 8 anos, passou a ser superavitária. Tão superavitária que bateu um recorde histórico que, num ano, se eu não estou equivocado, Daniel, 2001 ou 2002, o superávit foi de 46 bilhões de dólares. Quer dizer, entre tudo que se exportou e que se importou, foi de 46 bi. É um superávit sem antecedentes na história do Brasil. Quer dizer, olha o que nós temos que tirar aqui. Quando a moeda se sobrevaloriza em relação ao dólar, os empresários vão lá fora e compram máquinas e equipamentos, investem nos títulos da dívida, etc. Quando a moeda se desvaloriza, os outros empresários, os exportadores, ganham muito dinheiro. Nessas indas e vindas, o Pacto de 94, que garante uma aliança entre banqueiros, latifundiários, setor comercial, empresários industriais e uma parte dos trabalhadores no fundo de pensão, se mantém. Vão levando na maciota, vão levando juntos. Então, essas tendências, a despeito do ida para cima e para baixo, se mantiveram ao longo de todos esses anos, com algumas diferenças, quero mencionar 2 ou 3 delas. Desde 94, como o capital ganhou algo fundamental, acabou no Brasil a chamada indexação dos salários. Tinha um conjunto de mecanismos, o salário estava indexado por um conjunto de formas. E o fim da inflação permitiu aos capitalistas acabar com aqueles mecanismos cuja fronteira mais ousada foi aquele gatilho salarial do Plano Real. Acabou a desindexação do salário. E começou uma espécie de negociação livre entre trabalhadores e empresários. Negociem e acerte. Quer dizer, isso começou a ser colocado em prática quando os trabalhadores estavam em uma tremenda desvantagem política. Nesses períodos, nasce algo fundamental. Nesse período, começa a se fortalecer. Aqui esse é um dado para você ver um dos dados aqui importantes. Quer dizer, olhem como é importante numa economia como a nossa, subdesenvolvida, e quero mencionar isso aqui com bastante detalhe,
todo mundo pensa, que a economia, que o capitalismo no Brasil é uma economia moderna. Aqui tudo é moderno. Nós não somos uma Bolívia, não somos um Paraguai. Nós não somos isso aqui parece que é uma coisa melhor. Não é. Não é em que sentido? É claro que são coisas diferentes. Mas veja, você vê que o Brasil está musicalmente, é um horror, né? Musicalmente nós estamos submetidos a essa excrescência, a esse mau gosto, a esse absurdo chamado sertanejo. Eu estou falando aqui porque eu sei que vocês não gostam disso. Aquilo é um absurdo. Tem um sujeito como um tal de Luan Santana, tem um sujeito como Michel Teló. Isso é de uma ignorância completa. Isso. Também tem aquele negócio das caminhonetes, né? As caminhonetonas, na cena urbana. O cara coloca a caminhonete, aquele sombreiro, aquele chapéu, sai por aí. Essa figura, que é uma figura agrária, é expressão disso aqui, que começa em 94. Olha que loucura que é isso aqui numa economia capitalista, moderna e subdesenvolvida como a nossa. Aqui está a produção de grãos no Brasil e está a expansão da área utilizada. Observem aqui. Observem como, desde 1995, há um crescimento da fronteira agrícola, uma expansão da área cultivada. Observe como ela cresce, e cresce sobretudo depois de 2003, começa a crescer, vou explicar por quê. Vai até 2007, dá uma baixadinha ali, quer dizer, fica estável, e agora, nos últimos anos do mandato da presidente Dilma, cresce violentamente. Observem só, que nós estávamos comentando aqui, de 2011, que é 49,9, para 57, que é em milhões de hectares. Há uma expansão da fronteira agrícola, quer dizer o seguinte: crimes ecológicos, matança de sindicalistas, etc., uma gigantesca expansão da fronteira agrícola, dessa máquina exportadora que virou. Vocês podem ver, por exemplo, como é que o governo estimula isso. Só ver a propaganda oficial do governo do Banco do Brasil. O Plano Safra, por exemplo, dá 189 bilhões de reais para o que eles chamam agronegócio, que é os latifundiários, e dá 29 bilhões para a agricultura familiar. E a gente sabe que mais de 70% do que comemos vem da agricultura familiar. E sabe também que 37% do componente da inflação é alimentos. Se tivéssemos invertido a situação, se o crédito agrícola tivesse se expandido para a agricultura familiar e não para a agricultura de exportação, e se o crédito agrícola e se a reforma agrária tivesse existido, a pressão inflacionária poderia ser, no quesito alimentos, muito menor, porque a produção de alimentos dá de um semestre para outro, dá de um ano para outro. A resposta é muito rápida. E o que nós estamos vendo desde 94 é uma expansão da fronteira agrícola e uma gigantesca expansão da exportação de grãos. Independente do preço, porque aqui cresce sempre. Quando os preços são favoráveis e quando os preços não são favoráveis. Quando os preços da soja caem, o que fazem os exportadores? Exportam um volume ainda maior para ganhar o mesmo recurso, para ganhar o mesmo lucro. Percebe isso? Se o preço sobe no mercado mundial, eles exportam bem. Se o preço cai, eles têm que dobrar o volume para ganhar a mesma coisa. Essas duas tendências combinadas fazem uma expansão da área agrícola e fazem uma expansão da exportação de grãos. E o Brasil se transformou numa economia que basicamente é um desenvolvimento capitalista que exporta produtos agrícolas, produtos minerais e importa produtos de natureza industrial. Aquele pacto de 94 fez isso. Estabeleceu um acordo que, veja, passou pelo governo do presidente Fernando Henrique, passou pelo governo do presidente Lula e passa pelo governo da presidente Dilma. Na presidente Dilma é mais escancarado ainda porque a ministra
de Agricultura é a Miss Motosserra, conhecida como Miss Motosserra, senadora Kátia Abreu, eleita pelo PMDB e entrou pela cota pessoal da Presidente da República no Ministério. É representante desse setor. Essa tremenda renda que vem daqui é que, no fundo, sustenta, eu digo que é uma tremenda compatibilidade entre esse gosto deteriorado da música que está aí e a ascensão dessa fração da burguesia que são os fazendeiros. Então, mas olha, veja que o fazendeiro aqui não é um fazendeiro atrasado, ele é um fazendeiro ultramoderno. Ele tem como gosto musical o Michel Teló, o Luan Santana e mais um monte de bagaceirada aí, Vitor e não sei quem, André e não sei quem, Carlos e não sei quem, Arthur e não sei quem, Nildo e Guilherme, Fernando e Daniel, e vai por aí afora, interminável, todo dia nasce um. Na televisão isso também se reproduz de maneira ampliada, é uma loucura isso. Isso está sustentado nessa presença montada lá em 1994, uma tendência que se fortaleceu, passou por todos os governos. Segunda tendência que se fortaleceu em todos os governos, o superendividamento estatal. Cresceu até chegar aos 3 trilhões e 600. Terceira tendência que se fortaleceu, a participação da indústria no produto foi baixando de 25% lá em 94, agora para 12% do PIB. Quer dizer, o Brasil está cada vez mais produzindo produtos agrícolas e minerais e cada vez menos produtos industrializados. Há uma gigantesca regressão industrial no Brasil. E nós sabemos, e claro, nós estávamos revisando os dados aqui com o Daniel, se a gente pegar, eu teria que buscar aqui o saldo da balança comercial, se tu pegar ali, Daniel, de produtos industriais, eu vou ler aqui, vocês vão ver que o Brasil importa durante todos os anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 2002 a 2007, melhora, que é o primeiro mandato do presidente Lula, e depois, já no segundo mandato, até agora, cai violentamente, de tal forma que o grosso do déficit comercial brasileiro é porque se importa produtos industriais. Cada vez mais. Por que isso é importante? Porque desde Adam Smith, lá na Inglaterra, no século XVIII, a gente sabe que a origem da riqueza é a divisão social do trabalho, o trabalho produtivo e o trabalho na manufatura. Pode crescer o campo, pode crescer o que se chama serviços, mas onde cresce a riqueza é efetivamente na indústria. E é por isso que provavelmente todos vocês estão usando aí algum produto vindo da China, que é um produto de natureza industrial. É aí que cresce. O país se enriquece, o conceito de riqueza nasce dessa indústria, não nasce de outra coisa. Não nasce do campo, não nasce dos serviços, não nasce dos bancos, não nasce do comércio, nasce da indústria. E a composição das exportações, essa que o Daniel está mostrando aqui, por exemplo, vocês vão verificar que no verde é o que o Brasil exporta, produtos básicos. Olha como cresce. Semi-manufaturados é aquilo ali. E manufaturados, olha como baixa, de 57 para 36. Vai baixando. Isso aqui desde 94. Você veja como é tendência. A tendência é muito clara. É uma tendência de continuidade. O que significa isso aqui? E outra coisa, hein? Muito provavelmente lá entre os manufaturados está, por exemplo, suco de laranja enlatado. Que vocês podem imaginar a dificuldade que é produzir suco de laranja enlatado. Isso aí precisa muita tecnologia. Você precisa chamar engenheiros especialistas para fazer aquela caixinha. Lá em São Paulo, a Cutrale, aqueles 3 ou 4 grandes empresas. Então veja que há uma tendência muito sustentada aqui de 94, isso aqui vai crescendo, nós vamos exportando cada vez mais produtos básicos, mineração, produtos agrícolas, etc. Aqui, isso aqui
semifaturados mantém de 15 para 13. Mas olha a pancada naquilo que a gente chama indústria, que é a fonte da riqueza. Percebe? E são as grandes tendências estruturantes do plano real. É isso que não mudou jamais. Agora, todos nós, em função da propaganda política, dos partidos, etc., ficamos pegando as questões que são menos importantes. Quero me referir a elas aqui, para depois a gente dar um intervalo que a gente tinha combinado com o Luiz Fernando. Todo mundo fica entrando na conversa de que agora a questão social está sendo tratada. E eu digo, está sendo tratada de uma maneira muito perversa. Vou dar um dado para vocês. Durante todo esse período aqui, agora, o programa social mais importante da história da República é o Bolsa Família. O Bolsa Família consome 0,47% do PIB. Eu vou repetir. O maior programa de atendimento da população pobre, faminta, com segurança alimentar, consome 0,47% do PIB. É só uma medida. A dívida nunca consome menos de 8, 9% do PIB. Vou dar um dado para vocês, para que vocês vejam a gigantesca diferença, que é algo que efetivamente deveria chamar a atenção de todos nós, todos os dias, mas que, curiosamente, a maioria de nós se recusa a observá-lo com o caráter cruel dessa que nem é uma revelação, que é um dado comum e corrente. Já vou achar aqui, se não achar, eu tenho ele de cabeça, que é o seguinte: se vocês pegarem a execução orçamentária de 2014, vocês vão ver o seguinte, que com pessoal e encargos sociais, tudo que o governo emprega aí, o governo gastou 237 bilhões. Tinha empenhado 239, tinha autorizado 241, gastou 237 bilhões. Com todo o funcionalismo, tudo. Só com juros e encargos da dívida, o governo gastou 170. Mas isso não é nada. Só com amortizações e refinanciamento da dívida, o governo gastou, em 2014, 807 bilhões. Somando juros, encargos da dívida, amortização e refinanciamento da dívida, o governo gastou quase 1 trilhão de reais. E gastou com todo o funcionalismo público 237. Esse é o dado oficial das contas do governo. Olha só, quer dizer, pega 1 trilhão para a dívida. E o que acontece com a dívida? Diminui? Não, a dívida multiplica. Quanto mais paga, mais cresce. É o que um intelectual alemão radicado na Costa Rica, chamado Franz Hinckley, chama o automatismo da dívida. Quanto mais paga, mais cresce. E a gente fala errado, porque não se paga a dívida, se multiplica a dívida. Porque se dissesse para mim, Nildo, vamos pagar a dívida, eu digo, vamos pagar. Pagou, a dívida vai diminuindo. Mas aqui é quanto mais paga, mais cresce. Porque nunca paga
paga uma parte do principal, paga juros, paga as amortizações, e o resto que não consegue financiar se reincorpora no principal, sobre a qual vai incidindo juros e vai multiplicando. Essa conta significa o seguinte, que por mais intenso que seja o ajuste fiscal em curso, se matar todo o funcionalismo público, se confiscar salários, Luiz Fernando, se confiscar salário, que nem o governador do Rio Grande do Sul está fazendo, se demitir uma grande parte, se eliminar reajustes para os próximos 3 anos, por mais intenso que seja esse ajuste de natureza fiscal, cortando no custo, é incapaz de fazer frente à despesa financeira, porque a taxa de juros foi elevada cada vez mais. Então, quanto mais sobe a taxa de juros, mais cresce o endividamento, mais cresce a demanda financeira e mais cresce a necessidade do ajuste fiscal. Quer dizer, o ajuste fiscal, não é passageiro e veio para ficar. Eu estou chegando ao final dessa primeira parte para dizer o seguinte. O que eu tratei aqui foi de mostrar mais do que a diferença entre os governos, do Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidente Dilma, aquilo que não move, aquilo que segue, é isso que nós temos que acompanhar. Claro, os dois bandos na disputa, os petistas e os tucanos, eles atuam na mesma direção. Quer ver como? Eles dizem o seguinte, o presidente Lula diz, tiramos 40 milhões da miséria e colocamos 30 milhões na classe média. Então, eu fui ver o que era uma classe média para dar esse dado, porque é uma soma, não é pouca gente, hein? Tirar 40 milhões da pobreza e colocar 30 milhões na classe média, no espaço de 8 anos, é uma transformação radical. Me chamou tanta atenção que eu fui ver o que é um sujeito de classe média. E a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República diz o que é um sujeito de classe média. Um sujeito de classe média alta, um sujeito de classe média alta. É aquele que ganha entre 739 e 1.039 reais. Sim, sua classe média abastada, sua arrogante gastadora, você é uma das que vai para Miami, né? Vai, classe média alta, tu tá lá todo fim de semana? Vejam, o que eu quero dizer, gente? O cálculo do governo é esse. O presidente Lula fala isso. Tu vê que os tucanos não contestam. Os tucanos estão... Melhorou? Mas precisa melhorar mais ainda. Eles aceitam esse critério, porque é os dois bandos dizendo a mesma coisa. A situação está melhorando. Isso para ocultar aquilo que os dois também coincidem. Ambos coincidem com esses dados aqui. É terrível, né? Porque é o elemento de continuidade. E ambos fazem o que eu chamo de gestão moral da pobreza. O que significa isso? Veja, num país profundamente desigual, desigual em termos de classe, desigual em termos de raça, desigual em termos de região, quer dizer, o capitalismo aqui está estruturado em cima da concentração da riqueza, está estruturado em cima do racismo e está estruturado em cima da desigualdade regional. Muito grande. Num país como esse, fazer um programa como o Bolsa Família significa o seguinte, garantir condições imediatas para aquele que precisa comer hoje. O sujeito acorda e precisa comer. Então tem que ter esse programa. Quero deixar muito claro, tem que ter esse tipo de programa. O que não pode é manter esse programa como critério de bem-estar social e de diferenciação de classe. Para aquele que precisa, o Bolsa Família é tudo, porque o sujeito tem que comer, a criança tem que acordar e precisa colocar algo no estômago, senão deforma a cabeça e é irreparável. Então tem que ter isso. E não é nenhuma invenção aqui de Fernando Henrique Cardoso,
e nem a multiplicação do Lula, nos Estados Unidos tem 53 a 54 milhões de estadunidenses que sobrevivem e são subsidiados lá. E tem que ser assim, isso é em todas as partes do mundo. Estou dando o exemplo dos Estados Unidos. Então, esse negócio de estar contra o Bolsa Família, lá nos Estados Unidos são 54 milhões de pessoas que vivem do subsídio estatal. Não é uma coisa daqui. Entendeu? Então, para esse que precisa, muito bem. Só que é o seguinte, isso consome muito pouco da riqueza, 0,47% do PIB. De tal forma que, para a elite, ficou muito barato resolver a questão social brasileira da desigualdade com esse tipo de programa. Por quê? Porque não toca na propriedade e no patrimônio, não toca no poder político, os pobres fiquem lá longe onde eles estão, ganhando Bolsa Família e votando. Não incide na política. E é muito barato. Quem se opõe? Quem se opõe? Nenhum. A Confederação Nacional da Agricultura nunca se opôs. A Confederação Nacional da Indústria nunca se opôs. A Federação Nacional do Comércio nunca se opôs. A Federação Brasileira dos Bancos nunca se opôs. Quem critica esse tipo de programa? Uns abobados aí, sei lá, o Prates na televisão, o Arnaldo Japor, esse tipo de gente. Mas o poder, de fato, não. Sabe o que o poder disse? É muito bom, acalma o povão, resolve o problema social, não mexe na propriedade nem no poder, e todo mundo fica pensando que agora tem uma resposta para a pobreza, que é o quê? Muito pouco dinheiro e recurso para a pobreza. Muito pouco. O grosso da riqueza está se consumindo aqui. Então, quais são as tendências? Superendividamento estatal atravessou todos os governos. Expansão da fronteira agrícola e da economia exportadora. Desnacionalização da indústria o tempo inteiro. E agora, controle dos salários, que durante um pequeno período, durante o primeiro mandato do presidente Lula e um pouquinho do segundo, os reajustes estavam acima da inflação. Permitido, entre outras coisas, pela aquele drástica elevação dos preços dos produtos que o Brasil exporta. Quando o preço da soja, do milho, do petróleo, foi para cima. Os minérios cresceram todos. Então foi para cima, deu uma renda que permitiu o Estado fazer um pouquinho mais de política social e permitiu os empresários afrouxar um pouquinho na questão salarial. O que eu quero dizer aqui, gente? Que foi muito mais continuidade plena do que ruptura. E quero concluir com isso essa primeira parte aqui. Não é que a moeda ficou estável durante todo esse período. A moeda foi profundamente uma moeda instável. Quando os petistas dizem que o Fernando Henrique quebrou 2 vezes o país, é verdade. Em 99 e em 2002. Na primeira, o governo foi ao Fundo Monetário e pediu 50 bi de empréstimos, desvalorizou a moeda, fuga de capitais, etc, etc, etc. Tinham, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha um recorde de reservas. Eram 70 bilhões na época. Sabe em quantos dias desapareceram? Em 3 dias. Entre o dia 12 e 14 de fevereiro desapareceu aquelas reservas, o governo teve que ir e fazer um novo empréstimo, o Fundo Monetário Internacional não quis decretar moratória. Endivida o país. Durante o mandato do presidente Lula, 2 grandes desvalorizações. E durante o mandato da presidente Dilma, também a desvalorização. Desvaloriza e o ciclo se repete. É a repetição que nós temos que estudar. Olhar essa repetição. Não é um problema do programas sociais, do governo, etc., que agora o governo está dizendo assim, olha, se tiver vou ter que cortar. Ou aprovam a CPMF mais imposto, ou vou ter que cortar. Isso nos leva à seguinte questão. No final desse curso, nós vamos entender, eu vou fazer aqui uma longa exposição, mostrando como é que funciona o capitalismo na periferia capitalista. Hoje eu quis mostrar aqui o seguinte, olha, nesse concerto aqui, isso aqui funciona assim.
A política econômica parece assim. Agora nós vamos ter que buscar por que a política econômica funciona assim, que forças são essas que atuam a despeito do governo, governos tão distintos quanto do Itamar Franco, do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Dilma. Por que funciona que nem um relógio suíço? Impecavelmente. E aí vem a coisa fundamental. Os trabalhadores podem votar em tal ou qual governo, mas não podem perder o juízo e não podem perder a sua consciência de classe. Não podem hipotecar seu apoio a qualquer governo, nem se eu estiver na presidência da República, que seria um governo revolucionário. Tampouco podem acreditar. Os trabalhadores têm que manter uma independência completa. Tem que entender que uma coisa é ir lá na urna como vota. Outra coisa é o que faz com o sindicato. Independência absoluta. Olha como é complicado. Durante o período mais propício para a redução da jornada de trabalho, os trabalhadores não foram para as cabeças contra os patrões e o Estado. O que eu quero dizer? Durante o mandato da presidente Dilma, a taxa de desemprego chegou a 4,7, a mais baixa da história do capitalismo no Brasil. Taxa de desemprego baixa, produção mandando bala. O que os trabalhadores tinham que fazer? Dizer, redução da jornada de trabalho. É nessa hora, quando as condições são boas. Os trabalhadores não foram. Por quê? Porque nunca se colocaram seriamente esse tema. Redução da jornada de trabalho é um absurdo nas condições das cidades brasileiras trabalhar 8 horas. É inaceitável. É impossível. Entendeu? Os trabalhadores não foram para as cabeças. Quando reuniam as melhores condições, tinham que ter ido para a cabeça. Ficaram adormecidos. Falta de consciência política própria, de defesa de seus interesses. Tem que esquentar a chapa. Não importa quem é o governo. Os trabalhadores têm que esquentar a chapa, a temperatura máxima contra essa gente, qualquer que seja. E depois vamos ver o que dá para fazer. Primeiro o nosso interesse dos trabalhadores, depois o interesse dos governos. Representa o que eles quiserem. Qualquer governo. O que eu tratei de colocar aqui, e vamos discutir mais em seguida, é a impressionante continuidade, com algumas alterações que também omiti aqui, mas que a gente pode no debate colocar, a continuidade da política, como é sempre a mesma. E aquele pacto de classe de 94 está completamente respeitado. Os mesmos estão ganhando desde sempre. Os bancos enriqueceram como ninguém. O latifúndio, os fazendeiros, como ninguém. O setor industrial perdeu, se transnacionalizou e começou a comprar lá fora para vender aqui dentro. O setor comercial ganhou um lucro extraordinário. O grau de monopolização da economia aumentou, a concorrência diminuiu. É muito maior a monopolização da economia agora. Em vários setores, 4, 5, 6 empresas dominam a cena. Em algumas 2, percebe? Muito mais difícil para os trabalhadores. Bom, mas agora a casa veio abaixo. Quando a casa vem abaixo, como veio aqui, quebra o consenso entre eles e, sobretudo, desperta a atenção dos trabalhadores, dos sindicatos. E nós precisamos, então, verificar. Claro, piora tudo. O Luiz Fernando tem me contado como está sendo difícil nos tribunais o ânimo dos juízes, que nunca foi também extraordinário. Mas vai mudando isso. Muda na corte, muda no parlamento. Olha o ânimo do parlamento. Quanto mais corrupto o parlamento, mais hostil aos trabalhadores. Eles estão lá para apoiar qualquer medida de austeridade contra nós. E mesmo um governo que tem na presidência da República uma mulher com um passado extraordinário, que é a presidente Dilma, no sentido que foi para a luta armada, que foi para a cadeia, que foi torturada, que atuou dignamente durante todo esse período, faz uma política que é para os banqueiros, para os poderosos e não para nós, para a maioria do povo. Aliena a soberania, não enfrenta os grandes problemas, etc. Nós temos que explicar por que isso ocorre. Por que isso é assim, no ritmo da economia e no ritmo da política.
eu arrisco uma última coisa, que é o que entrou em colapso agora aqui é esse sistema. E quero dizer, a única coisa boa da crise é isso, que ela permite essa ruptura e permite a gente ver com uma certa independência o que está acontecendo. E essa é a grande questão. Agora depende, sabe de quê? Da nossa capacidade de análise, da nossa capacidade de estudo, da nossa capacidade de entrega, dedicação na arte de ver. É só isso.